Eu vou iniciar, na verdade, trazendo uma visão que por algum tempo me incomodou, sabe? Eu pensava assim, começaram a se dizer para você que acompanha a nutrição materna infantil, você sabe sobre os 1000 dias. Talvez você esteja agora começando a conhecer essa área, não tenha ouvido falar ainda sobre o que são os 1000 dias. E os 1000 dias, eles são considerados a idade da criança no sentido de 270 dias da gestação, mais os 365 dias do primeiro ano de vida, mais os 365 dias do segundo ano de vida. E a alimentação que essa criança recebe durante esse período, ela é muito importante para a programação metabólica de toda a vida dessa criança, né? Ele vai levar marcas do que ele consumir aí de nutrientes nessa fase para todo o restante da vida. E você começou a falar muito sobre os 1000 dias e sobre a importância da alimentação complementar, da amamentação. E isso foi assim ótimo para a gente trazer um olhar mais cuidadoso para a alimentação infantil. E depois, passado-se um tempo, começou a falar-se dos 3 meses antes mesmo da geração da criança, então da alimentação da mãe, né, que seriam os 1100 dias, e de como a gente precisa preparar também essa mãe com uma boa alimentação para receber depois esse bebê ali e seguir na gestação e depois nos 2 primeiros anos de vida da criança. E beleza, se falava desses 1000 dias, 1100 dias, e eu, gente, mas parece, né, que aí a criança tá fadada, a família tá fadada. Quando finaliza os 1000 dias, pronto, o que foi possível de ser feito, foi feito e agora não há mais o que fazer. Como se os 2000 dias da criança não fossem importantes, os 3000, os 4000, os 5000, né? Como se o restante da infância também a gente não precisasse dar uma atenção tão especial quanto. É claro que eu entendo que a questão da programação metabólica desses primeiros anos, ela é muito importante, sim, é verdade, mas a gente também tem condições de fazer maravilhas na alimentação das crianças quando ela tá com 2, com 3, com 4, então não existe idade para se começar. Eu falo que a data para começar é ontem, né? E então, vamos começar hoje. Com o que a gente tem, se a gente tá pegando as crianças com 2 anos de idade, com 3, com 4, com 5, vamos começar com o que nós temos hoje. Olhar para essas crianças como é possível no hoje, porque é importante, seja que idade for, em que momento for, a gente trabalhar com a melhora da alimentação dos piticos, ok? E daí, posto isso, eu quero falar para vocês sobre a faixa etária com as quais eu mais trabalho, que são os pré-escolares e os escolares, ok? E dentro dos pré-escolares, é incrível como começa o interesse pelo ambiente. A gente tem ali os bebês, eles vão aceitando de maneira muito mais tranquila os alimentos novos, e de repente chega a fase do eu não quero, do eu não gosto, do ECA, do tira esse verdinho pra cá, ali perto dos 2 anos, né? E as famílias ficam desesperadas, as professoras dessas turmas também, porque as crianças passam a diminuir em grande quantidade aí o repertório alimentar deles. E o que acontece nessa fase é algo que é esperado para a idade. O problema é, muitas vezes os adultos, os cuidadores que estão envolvidos com essa criança não estão preparados para essa fase. Eles não sabem que isso é comum. Eles não sabem que isso seria esperado. Eles não sabem que a criança vai querer rejeitar assim os verdinhos que ela comia antes, que a criança vai querer tomar decisão sobre o que ela vai comer, que ela vai dizer não, que ela vai dizer eca, que ela vai querer empurrar o prato. Isso tem muito a ver também com o interesse que está aumentado no ambiente. Porque para que então estar sentado aqui agora, comendo, se eu tenho tantas coisas para explorar, se eu tenho tanto para ver, tanto para conhecer? Eles se dispersam mais rápido também, né? Quando a gente deixa claro para os cuidadores que essa fase vai acontecer, né? A gente já faz um trabalho todo prévio
com a mãe, com o pai, para eles poderem fazer o trabalho com os familiares, quando a gente faz esse trabalho com os professores da escola ou com os cuidadores ali que são responsáveis pelo horário da alimentação, tudo transcorre de maneira mais tranquila, eu diria, porque a gente já tá esperando por esse ponto, a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente já sabe o que tá aguardando ali essa fase dos 2 anos. Então, quando a gente trabalha com os cuidadores, é importante deixar claro para eles que isso é esperado e é claro que também oferecer alternativas do que fazer, porque aí os pais ficam em dúvida do que faz, oferece outra refeição no lugar daquele não quis, oferece outro alimento no lugar daquele não quis, oferece uma mamadeira. O que eu faço? Eu insisto? Eu coajo? Eu brigo? Eu grito? Eu choro junto, né? O que eu faço? Então, quando a gente orienta os cuidadores a entenderem o que fazer, também é uma fase que aí ela é levada com mais leveza, porque eles já estão preparados, então eles já sabem quais são as dificuldades que irão aparecer. E não só sabem quais são as dificuldades, mas também se preparam para como superar essas dificuldades, para como enfrentar essas dificuldades. Quando a gente mostra como enfrentar, aí é muito mais fácil. Quando eu prevejo a guerra que eu vou enfrentar, quando eu consigo determinar como eu vou utilizar as estratégias, como que eu vou organizar a rotina para ir conseguir superando aqueles obstáculos, eu consigo levar de uma maneira mais tranquila. Carol, aí as famílias vão ficar, nossa, 100% tranquilas? Claro que não. Toda mãe, todo pai, todo cuidador, eles querem alimentar a criança nos horários previstos de refeição, do almoço, do jantar, principalmente, né? E que passam a ser horários onde vem várias negações. Mas a gente consegue diminuir muito a ansiedade se a gente tranquiliza eles, se a gente oferece as informações e estratégia de apoio, tá? Por exemplo, no processo de coaching, na hora que a gente vai fazer isso com a transição da alimentação da criança, eu coloco muito claro para a família de quais vão ser as dificuldades e como eles podem superar essas dificuldades. Muitas vezes a família só não parou para pensar como superar. Ela às vezes já tem a resposta, ela sabe o que fazer, porque ela já tentou uma vez e deu certo. Mas ali, sabe, no olho do furacão, naquela loucura, ele não consegue ter claro o que fazer com a criança. Então a gente poder levar esse conhecimento para eles, né, falar que isso é normal, isso não acontece só com os filhos deles, isso é esperado nessa fase do pré-escolar ali dos 2 anos. E a gente até mostrar outros exemplos do tipo, ele também, nossa, pra mim isso é muito poderoso quando eu falo com as mães, que ela, ai Carol, agora ele não quer comer nada, ele quer escolher tudo, só quer deixar eu pôr arroz e feijão no prato, na hora que eu vou colocar ele não deixa, é uma briga. E aí eu pergunto, mas isso é só com alimentação? Na hora de escolher a roupa é assim também? Você quer pôr a camiseta vermelha e ele quer azul. Você quer pôr o vestido rosa e ela quer pôr o conjunto de shortinhos e blusinha. Isso acontece? Nossa, acontece. Na hora do banho, ele quer decidir também se ele quer ficar mais no banho ou menos no banho? Não era igual antes que você pegava o bebezinho ali, fazia e tirava? Agora não, ele quer, não, quero ficar, ou não quero ir, não quero ir. Por quê? São os processos que estão acontecendo, é a fase que eles querem desfrutar a autonomia, né? A gente conhece essa fase ali como seria a pré-adolescência das crianças, é onde eles querem colocar as vontades deles, eles descobriram o eu, eles descobriram que eles existem, né? Tanto que as crianças param de, às vezes, se chamar pelo nome, por exemplo, a Carol, e eles começam a falar eu, porque eles começam a perceber que eles são seres participantes que têm condições de definir o que vão fazer. E aquilo que eles podem definir, eles querem definir. E isso acontece com a alimentação também. Aí a mãe fala, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso.
Falou, então. E como é? E aí, o que, que a gente faz? A gente orienta essa mãe ou esse cuidador, enfim, a gente orienta para tomada de decisão do que ela vai querer fazer nesses momentos difíceis. Porque não é eu falar para a mãe que não, eu vou fazer aqui uma estratégia com a criança e vai ficar tudo bem, vai ficar mil maravilhas, sabe? Porque essa não é a verdade, não é o conto de fadas, né, gente? Não tem milagre, não tem fórmula mágica. Agora, se eu falo, olha mãe, olha cuidador, né? Olha professora, olha seja quem for que tá ali cuidando dessa criança. Essa dificuldade é bem provável que ela apareça. Como você quer reagir perante ela? Como você vai agir? Como juntos a gente pode pensar em superar isso de maneira mais tranquila? Como você quer se sentir? Isso também é bem importante, né? Como você quer se sentir nesse momento? Porque se eu já prevejo aquela situação, se eu já faço um exercício de visualização de que aquilo vai acontecer, às vezes eu consigo sair dessa situação de desespero, porque a criança não tá querendo comer, e eu sei, eu me tranquilizo, eu sei o que vai acontecer, eu sei quais são as ações, e eu começo a oferecer o quê? Escolhas para essa criança. Ok, nós temos aqui laranja e banana. Que fruta você quer? E aí eu não tô dizendo, olha só, tem laranja e ele fala pra mim, não quero. Então tá bom, então toma de sobremesa o chocolate. Não, eu tô oferecendo oportunidade de escolha, porque a criançada tem realmente opinião forte, cada vez mais forte, né? E aí eu ofereço opções dentro daquilo que eu, como adulto, como uma pessoa que tem o conhecimento para organizar essa rotina alimentar, né? Vou oferecer essa opção para ele poder escolher. E aí o jogo muda, porque ele está escolhendo, é diferente quando ele escolhe. Quando a gente dá esse poder de decisão para a criança, guiada, a gente está até ensinando eles a perceberem que eles são capazes de decidir por si só. Quantos adultos não têm dificuldade de decidir por si só? De tomar uma decisão? Porque lá na infância, né, a gente decide tudo por eles. A gente decide o que vai comer, o que vai vestir, que horas que vai, para onde que vai, onde vai fazer, onde vai estudar, que horas que vai estudar. E aí, a gente quer depois que os adultos, eles sejam bem sucedidos, que eles tenham poder de decisão, que eles liderem. Mas a gente já começa a fazer tudo ao contrário na infância. E quando a gente começa a falar isso para os pais, né, no papel do nutricionista, que aí já não é mais só falar sobre alimentação, mas é falar sobre cuidado integral da criança. Quando a gente fala sobre esses assuntos e os pais vão tomando dimensão sobre isso, é incrível como a alimentação melhora também. Porque a alimentação não é uma foto, não é um retrato fotográfico de um momento onde a gente tira a foto, agora é hora de comer, né? O horário da alimentação é esse e não importa o restante que está acontecendo com a criança. Não, para o mundo, come e pronto. Não é assim. A criança, na verdade, ela é totalmente influenciada por outros fatores na hora de comer. Se ela tá com sono, se ela tá num ambiente tranquilo, como foi o dia na escola, se ela sentiu medo dessa mãe não voltar para pegá-la, né? Se ela brigou com um amigo, se não brigou. Então, se eu quero olhar o horário da refeição como um recorte único, tá errado. E eu me via, alguns anos atrás, olhando o horário da refeição como um recorte único, né? Porque, no geral, na graduação é isso que a gente aprende, a ter aquele olhar mais focado para aquele momento, para o que se come, para o macronutriente, para o micronutriente, para a quantidade, para a caloria, para se tá atingindo o que é necessário ou não. Então, o nosso olhar foi treinado para isso. E aí, começar a olhar o cenário todo, né? Mudar a lente ali do óculos para olhar o cenário todo, é um exercício importante de se fazer e eu diria que para um profissional que queira se destacar a longo prazo, é um exercício fundamental. Fundamental, né? E o sucesso mesmo,
ele vem, eu acredito, de uma série de fatores. A gente precisa sim ter o conhecimento da nutrição, não dá para falar que a gente vai parar de estudar sobre, mas a gente também precisa expandir o olhar para outros cuidados da criança, entender sobre outros cuidados, entender sobre o desenvolvimento infantil, entender sobre as vontades, sobre comportamento, sobre temperamento, sobre relação familiar, né? E cada vez que a gente expande esse olhar, a gente consegue ajudar mais famílias nessa parte da alimentação. Então, falando dos pré-escolares, eu tinha isso aqui anotado para trazer para vocês. Sobre escolares, quando a gente vai falar sobre eles, aí já são crianças que elas são influenciadas total pelo grupo, né? É a fase que começa os amigos, quero levar meus amigos para dormir em casa. Eles começam as panelinhas e essa interação, ela é a época que ela é fortificada. Então, o grupo, ele vai ser um apoio fantástico ou terrível. Por que isso? Depende de como eu conduzo o grupo, né? Se eu deixo transparecer no grupo aquela criança que ela vai falar que não gosta, que aquilo é ruim, que aquilo é nojento e vai fazer graça. Se eu dou foco nessa criança, o grupo começa a seguir essa criança. Agora não, se eu dou foco naquela criança que é a curiosa, que tem vontade de descobrir que sabor que tem ali, qual que é o tempero, como que é dentro, como que é fora, de onde veio. Se eu dou foco nessa criança, aí o grupo gira mais o olhar para aquela criança. Então, o papel do adulto, do cuidador que está por trás desse grupo, ele é importante na condução, tá? Conforme a gente conduz o grupo, então dentro da educação alimentar, conforme, por exemplo, a gente conduz o grupo, a gente consegue melhores ou piores resultados. E para tal eu tenho que entender o que levanta a curiosidade das crianças, eu preciso me comunicar com eles de maneira que seja interessante, que seja divertida, que eu não seja a nutri chata, né? Mas também que eu não deixe essa criançada querer, de certa forma, mandar em mim, porque eles também têm essa tendência de testar. É tipo um elástico, sabe assim, que eles puxam pra ver até onde vai. Eu estava conversando com uma das alunas do programa Brincar de Comer e ela falou que estava fazendo uma dinâmica com o pessoal do 5º ano e que foi assim, muito agitado, que eles ficavam fazendo gracinha toda hora. Eu falei, é o mal do 5º ano. Geralmente essa turminha, ela é uma turminha que testa mesmo, é uma idade que testa o profissional. E aí a gente tem que saber levar. E para tal, a gente não pode ficar dando bronca, não pode ser chata, tem que ser amigo, mas também tem que cortar esse tipo de brincadeira. E como que eu faço isso? Guiando para aquilo que é interessante, guiando o foco para aqueles que eu percebo que vão me ajudar a trazer o grupo para aquilo que eu quero, tá? E aí vai depender do objetivo que você definiu antes de começar a atividade. Então eles são mais abertos para experimentação, eles são influenciados pelos amigos e também mais influenciados pelos adultos, ok? O papel do pai, o papel da mãe, do tio, da tia, dos irmãos, dos avós, eles começam a ser agora ainda mais observados com critérios. Crianças de qualquer idade, elas reproduzem, por exemplo, as ações dos adultos com quem elas mais convivem. E na alimentação não é diferente. Os pais não têm, às vezes, dimensão disso, sabia? Os cuidadores também não. Eu lembro de uma vez que eu cheguei, gente, olha que engraçado, numa escolinha, e a criançada estava comendo. Nessa escola, as professoras, elas podiam comer junto com as crianças no horário da refeição, pegar ali os mesmos alimentos da escola, porque justamente a gente queria que elas fossem uma influência positiva sobre essas crianças. E aí eu cheguei, tinha uma auxiliar nova, ia ser a primeira vez que eu ia conhecê-la, e ela estava comendo uma outra comida que ela tinha levado. E aí quando eu fui conversar com ela, ela falou assim, não, é porque essa comida daqui, muita salada, muito legume, eu não gosto disso não. E ela estava comendo basicamente o quê? Um arroz, um feijão, eu não lembro, era alguma coisa frita, eu não lembro agora se era uma carne de porco, uma carne de vaca, mas enfim. E era isso. Ela não tinha... Aí eu perguntei pra ela, você acredita que isso... a forma como você está comendo influencia como as crianças vão comer?
Não, as crianças aqui comem tão bonitinhas, né? Queria eu ter aprendido, ter comido como eles, mais salada, mais legume quando eu era criança, mas eu não aprendi. Mas não, eles já comem assim e tá tudo bem. Ela não tinha dimensão que ela era um influenciador, que ela ia ser uma referência para eles, que eles talvez iam querer tirar do prato uma coisa que a gente levou tanto tempo para conquistar naquela escola, porque a referência ia virar essa nova cuidadora, essa nova auxiliar. Ela ia passar, gente, metade do dia com essas crianças. E aí é todo um trabalho com o adulto. A gente precisa trabalhar a criança, sim, sempre, mas também precisa trabalhar o adulto, né? Se você não é o profissional que vai fazer as duas coisas, você tem que se aliar a outro profissional que faça o inverso do que você faz. Então, se eu trabalho só com crianças, eu preciso ter um nutricionista que eu vou indicar para os pais irem lá, falar, ó, vai lá para conseguir saber mais sobre esse assunto com essa minha parceira, ou vice-versa. Ou então eu vou fazer as duas coisas. Ambas opções são possíveis, ok? E é engraçado que o lanche escolar, e aqui eu tô falando de lanche escolar, mas qualquer tipo de lanche, qualquer tipo de comunhão de refeição, ela começa a ser uma motivação para as crianças. É um ritual que se cria e que muitas vezes é levado por um cunho comercial, né? Muitas vezes. O que a gente vê? Pacotinhos com personagens, com a apelação do comércio mesmo, e que a gente sabe, rico em açúcar, rico em gordura, rico em sódio, sem micronutrientes, cheios de conservantes, de corantes e todos os antes possíveis, né? E é incrível que quando a gente começa a conseguir organizar esse grupo, organizar esse momento da refeição e vai transformando esse momento em um momento de alimentos mais naturais, como as crianças vão aceitando mais e vão aceitando mais e vão aceitando mais, né? Uma das estratégias até para se usar com as famílias, com crianças, por exemplo, que em horário de lanche querem comer só os pacotinhos, é perguntar, você senta para comer uma fruta no horário que seu filho quer comer a tal da bolacha recheada? Aí a mãe para, não, geralmente eu pego lá o lanche, coloco pra ele, tô arrumando a cozinha, tô correndo, não como, não faço lanche. Então, é novamente o exemplo, né, que falta. E às vezes, desculpa, e às vezes falta, não por maldade, porque eles não querem dar o exemplo, mas é porque eles nem pensaram sobre ainda, tá bem? E aí existe a responsabilidade, como vocês puderam perceber, cruzada de pais, né, e responsabilidade da escola. A criança, esses são os ambientes por onde ela mais caminha, é a casa delas e a escola. Existem outros ambientes que elas frequentam, casas de parentes, igrejas, centros de recreação, mas onde tem mais parte de alimentação seriam esses dois. Então também a gente precisa ter profissionais que olhem por esses dois lados, profissionais que olhem pela escola, profissionais que olhem pela alimentação da casa, porque aí sim eu tô tendo um olhar integral da criança. Eu tenho aluna até que atende em consultório e dependendo do caso da criança, ela vai até a escola da criança para perceber como é a dinâmica dessa escola, porque já fizeram tantas mudanças no cunho da família e ainda não atingiram o que era esperado, que é necessário ver como que é a escola, que é onde a criança passa às vezes 8, 12 horas, como que essa escola caminha, não é verdade? E aí quando a gente está falando de crianças já mais velhas, na parte da socialização, da independência, que estão entrando em idade aí da pré-adolescência, começa também um comportamento que eu te oriento a observar, o sedentarismo. Muito tempo de tela, muito tempo de tela. E um exercício que eu vou te orientar a fazer, seja você nutri da escola ou nutri do consultório, você pode pegar sua lista de contatos dos pais. Se você não tem, aliás, tem essa lista de contatos ou no WhatsApp ou no e-mail para onde você possa mandar conteúdos para eles. Essa é uma orientação que eu faço, onde você manda informações que vai te deixar presente nessas famílias, nesses ambientes. E aí mande uma pergunta para eles. Na verdade pode ser assim, né? Você topa um desafio? Vamos descobrir quanto tempo de telas o seu filho tem? Contabilize quanto tempo de TV, quanto tempo de tablet, quanto tempo de aplicativo de celular, que eles ficam nos joguinhos, e faça uma soma
aí por uns 3 dias e depois mande pra mim. Gente, quando eu fiz isso, numa das escolas, a gente mandou um bilhete e aí eles tinham que trazer como atividade de casa, né? Era incrível o tempo que as crianças de quinta a oitava série passam na frente de TV, de tablet, de celular. Carol, você é contra a TV, o tablet, o celular? Eu não sou contra. Eu acredito que nós vivemos numa era total da tecnologia, que não tem como proibir e que nem se deve proibir, né? Mas a gente precisa controlar esse tempo de tela. E os pais não têm dimensão desse tempo. Então, imagina, se eu chego para um cuidador e falo, olha, seu filho não é interessante que ele passe tanto tempo vendo TV, usando o computador, tablet, blá 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 blá. E aí ele, tá bom. Ele fala, tá bom, mas meu filho não passa muito tempo. Aí eu pergunto, quanto tempo você acha que ele passa? 1 hora, 2 no máximo. E eles não têm dimensão. Na hora que conta, dá 4, 5, 6 horas. Isso é muito para uma criança, é muito para um adulto, né, também. Então, quando a gente mensura de verdade, a gente não tá só especulando, mas a gente tá tendo essa mensuração, fica mais fácil de eu falar para os pais, olha só, tá vendo? Aqui, ó, esse dado me mostra que a gente precisa de uma mudança. Esse dado de sedentarismo a longo prazo pode trazer várias e várias consequências para as crianças. E aí fica mais fácil de eu propor mudanças para eles. E então, gente, esse resumo que eu fiz pelas idades é para trazer para vocês de que sim, a nutrição materna infantil ela vem crescendo muito. Esse olhar para os 1.100 dias, ele é mega importante, mega, mega mesmo, mas que não é só com essa faixa etária que a gente trabalha. Às vezes eu vejo os nutricionistas pensando apenas em introdução alimentar, nessa formação aí do início dos hábitos, mas não é só isso que a gente tem para fazer, a gente tem uma gama de serviços para fazer com as crianças, tá? Desde antes, como eu falei, da pré-concepção, durante a gestação da mãe, os primeiros anos de vida da criança, e aí não são só os 1.000 dias, são os 2.000, os 3, os 4, os 5, e por aí vai. A gente precisa olhar para essa criança sempre, né? E levar para eles cada vez mais o que eu falo, comida da feira, comida de qualidade, que vem da natureza. E de uma maneira leve, sem terrorismo nutricional, sem pode ou não pode, isso é ruim, isso é bom, isso faz mal, isso faz bem. Porque não, a gente sabe que não é assim, né? O que a gente tem na real são vários alimentos, a gente tem sim uma indústria de ultraprocessados que está aí por trás, que não vão deixar de existir. Então não adianta eu querer tapar o olho da criança e falar que isso é o vilão, é o bicho-papão, e criar nela uma culpa de algo que ela vai comer, porque a verdade é que ela vai comer. É isso que vai acontecer. Agora, a gente precisa, sim, reduzir isso, né? Deixar claro que isso não vem da natureza, isso é um processado, não foi a natureza que fez, foi a indústria. E entender que isso não é para todos os dias. E que nem precisa ser. E quando a gente tira esse foco, fica muito mais fácil, tá bom? Então essa era a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Espero que tenha sido produtivo e vejo vocês numa próxima live aqui também.